Bem, pessoal, vamos a mais um vídeo da série, né, sobre construção dessa aplicação com Laravel. Dessa vez nós vamos explorar um conceito muito importante, né, nesse contexto que nós estamos trabalhando. Aqui na documentação, lá na parte mais básica, digamos assim, a gente vai ter uma definição importante, né, sobre controladores, tá? Eu já falei um pouco sobre rotas, já definimos algumas rotas e entra em cena agora a ideia de controlador. Então, essa ideia de controlador, ela está definida aqui em alguns outros frameworks, né, como uma maneira de você agrupar a lógica da aplicação dentro de um determinado contexto, onde você vai ter, né, a lógica em si distribuída ali por algumas funções, como é no caso dos controladores que a gente vai criar, e essas funções, de certa forma, se relacionam. Por exemplo, o login do usuário pode estar, né, agrupado junto com o logout do usuário em um mesmo controlador. E aí nós vamos ter uma camada na aplicação, que seria a camada de controladores, onde vamos ter mais de um controlador. Cada controlador vai agrupar funções, essas funções vão representar a lógica da aplicação. Tudo isso é muito abstrato, né? Mas na prática a gente vai ver, né, que é uma maneira mais adequada para a gente ir organizando o nosso código à medida que a aplicação cresce. Só que antes da gente ir para a prática, né, é interessante a gente ver mais ou menos, né, como se encaixa essa ideia do controlador. Como você pode ver aí na figura, nós vamos ter um computador, um PC, smartphone, qualquer coisa fazendo uma requisição HTTP, tá? Esse HTTP request. Essa requisição vai bater de alguma maneira, né, lá no controlador, que, como a gente viu nos vídeos anteriores, é por intermédio das rotas, né? A gente define rotas, as pessoas fazem a requisição para essas rotas e aí eles vão chegar, no final das contas, batendo nessa camada de controlador. Quando chegar na camada de controlador, uma etapa adicional vai fazer alguma consulta ao banco de dados, como vocês podem ver essa seta trabalhando aí junto com essa caixinha no tom azul aí, model. Quando chegar nesse momento, você pode ter alguma interação com o banco de dados, né, fazer alguma consulta, alguma operação lá a nível de banco de dados. Quando termina essa operação, você volta com o resultado para o controller e o controller finalmente devolve, né, passa a bola, digamos, para a camada de visão, para essa coisinha amarela que a gente está vendo de visão. E a partir da camada de visão, nós vamos ter a devolução da resposta. Em essência, né, de forma bem superficial, esse é o padrão arquitetural MVC, Model View Controller. Nós estamos trabalhando com uma função View, que de certa forma está relacionada a essa camada View. Ainda não trabalhamos com a camada Model, por exemplo, mas já vamos começar a trabalhar com a camada de controlador. De certa maneira, se você observar, por exemplo, as definições na documentação do Laravel, também há, né, recursos lá para você compreender melhor os tipos de controlador que a gente tem. Vou começar pelo mais básico, que é sempre o caminho mais indicado. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui primeiro eu vou baixar aqui o servidor, tá? Estou dentro da Task Manager versão 10 do Laravel, né? E eu vou usar um comando do framework que é o artisan make controller, tá? E aí, quando eu executo esse comando, né, sem passar uma informação adicional, ele vai perguntar que nome eu quero colocar para esse controlador. Nessa versão 10, né, nós já temos aqui uma coisa mais sofisticada do que as versões antigas, né? Ele já pergunta a você que nome você quer. Eu vou colocar login controller, tá? Porque nós vamos criar um controlador para colocar a lógica da aplicação referente a login. Então tá aqui. E eu vou definir ele como vazio. Esses outros aqui são interessantes também, mas nós vamos começar pelo mais simples, vazio. Ele cria um controlador para a gente, né, um arquivo em si, dentro dessa localização já indicada aí. Lá no código-fonte, a gente pode observar no HTTP, controller, login controller, que é uma classe vazia, tá? Mas essa classe estende da classe controller, que já está aqui definida pelo framework, né? E aí essa classe controller, ela estende também, né, por herança de uma classe chamada base controller, que já traz alguns recursos importantes aí para manipulação da chegada dessas requisições à aplicação. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão observar aqui, esse login controller, eu vou colocar aqui duas, na verdade eu vou fazer um caminho que vai ficar mais claro ainda. Vejam só, nas minhas rotas, nós vamos ter duas funções para login, certo? Essas funções para login, elas têm uma lógica que é através dessas ações. Então, o que eu vou fazer, de fato, aqui é o seguinte, ó, eu vou copiar a ação para retornar o formulário do usuário e vou colocar lá dentro do controlador. Beleza, eu defini uma função dentro do controlador. Só que essa função ela não tem nome, então eu defini que ela é pública e eu vou colocar um nome que é meio que uma convenção, tá? E aí, essa função aqui, o papel dela vai ser retornar o formulário de cadastro do usuário. Para eu conseguir associar essa função desse controlador, que está agora, né, na nossa camada de controladores, a gente vai lá na aplicação usar essa sintaxe aqui, login, controller. Isso vai pegar o nome da classe e eu vou indicar qual é a função que eu quero, né, utilizar do controlador para ser, né, para representar a ação que essa rota tem. Da maneira como está aqui, se você tentar executar, nós vamos ver o seguinte, ó.
Você tenta executar. Em primeiro lugar, o servidor, eu não subi ele novamente, né? Então, vou rodar o artisan novamente. Aqui. E nós vamos obter o seguinte, ó. Esse erro, pessoal, acontece e é comum também, porque eu esqueci, né, de propósito, de fazer a importação da classe Login Controller. Tá? Isso é uma classe, como qualquer outra classe de orientação a objetos, só que o papel dela aqui é ser um controlador. Todavia, né, a gente precisa importar essa classe, tá, lá dos controllers. Aqui nos meus snippets, né, eu tenho um completar código aí, né, para facilitar a vida, e eu incluí o controller. Feito isso, nós vamos ter no nosso controlador, né, a ação que diz respeito a essa requisição aqui. Então, vejam que eu comecei a organizar um pouco melhor as coisas aqui, porque tendo este controlador, né, passando as funções que estavam aqui, nessas funções anônimas como exemplo, a gente tem aqui o post. Para essa classe, eu começo a enxugar de certa forma esse arquivo web.php, porque se vocês notaram, antes de usar esse controlador, esse arquivo já estava começando a ficar um pouco extenso, e ele ia começar a misturar coisas aí. Rotas de login não tem nada a ver com rota, por exemplo, de cadastrar tarefas, que é as próximas que a gente vai fazer em algum momento aí. E aí, beleza, eu posso fazer a mesma coisa, tá, com a função para processar o envio do formulário, né? A chegada do formulário na aplicação, eu vou ter uma outra função lá no controlador, né? Já copiei ela para cá, já botei o nome dela. Esse nome também é de propósito, vocês vão perceber mais adiante nos outros vídeos. E eu não preciso nem me preocupar em importar a classe request, porque ela já está aqui, ó. O controlador em si, né, já é criado dessa maneira. E aí, quando eu enviar alguma coisa aqui, tá? Ele vai reclamar, né? No caso, está dizendo que a rota login não tem nenhuma ação. Se a gente observar, né? Eu trouxe a ação para cá, a função para cá, a função store, mas eu esqueci de fazer o resto do trabalho lá na definição das rotas, que é com o login controller, class, e vou botar o nome da minha função, da minha ação, né? Então, beleza. Feito isso, o erro que está na aplicação vai desaparecer. Beleza, temos aí um primeiro controlador funcionando, né? A gente já tem aqui, vou tirar essa injeção de dependência para ela não estar mais aqui, está em outro local. Nós temos as duas rotas que permitem a uma pessoa, né, já interagir de certa forma como se estivesse fazendo login de usuário, tá? Então, o local onde esse arquivo fica é aqui, ó, http login controller, tá? E aí, pessoal, os nossos próximos passos vão ser, primeiro, definir mais controladores, porque nós estamos trabalhando aqui a nível de login, mas nós vamos precisar cadastrar o usuário. E também, né, começar a pensar dentro lá do MVC, do Model View Controller, na camada de modelo. Né? Se eu vou fazer login de usuário, eu preciso ter o usuário cadastrado, né, para poder fazer isso. E nessa primeira parte nós vamos trabalhar com o login cadastro usuário manual, sem usar nenhum recurso adicional, criando isso do zero. Então, se liga aí para o próximo vídeo, que a gente continua na extensão dessa aplicação.